Pelo menos 370 mil pessoas usam crack nas capitais brasileiras. É o que revela o último levantamento do governo federal. O país é o maior consumidor de crack do mundo e o segundo no número de usuários de cocaína. Começa agora o documentário Crack, Vidas Fragmentadas, uma produção das alunas do 6º semestre de jornalismo da Fapcom. O consumo de crack tem se popularizado de forma preocupante. Os números devem servir como um alerta às autoridades, pais e educadores. O Nordeste lidera o ranking. Em toda a região, há aproximadamente 150 mil usuários de crack similares, quase 40% do total de brasileiros que usam a droga. Em segundo está o Sudeste, com 113 mil, depois o Centro-Oeste, com 51 mil, seguido pelo Sul e Norte do país, com aproximadamente 35 mil usuários. Os dados são da Pesquisa Nacional de 2013 sobre o uso de crack e outras drogas, feita pelo Ministério da Justiça, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. O Piauí é o estado com maior concentração de usuários de crack ou similares. O estado registra cerca de 32 mil usuários, quase o mesmo volume de toda a região norte do país, conforme dados da Organização Nacional da Saúde. O estudo da Fundação Oswaldo Cruz revela que a faixa etária predominante dos dependentes químicos varia de 18 a 24 anos, com uma média de 8 anos de uso. 80% dos usuários são homens, negros e pardos, a maioria em situação de rua. O baixo preço da pedra permite o uso por um longo período de tempo. Uma pedra de crack custa cerca de R$ 5,00 nas principais capitais do país. O usuário Eduardo Gonçalves fala como passou da cocaína para o crack. Quando eu conheci a cocaína lá em Santa Catarina, eu conheci também o crack. Só que eu não fumava, conheci uma vez e não fumei mais. Mas às vezes quando você ia comprar a cocaína não tinha, aí por ser mais barato, às vezes você acabava comprando. E essa droga aí, uma vez que você já usa ela, você já está viciado. Há 8 meses, Eduardo fuma crack. Após 23 anos da primeira apreensão de crack em São Paulo, a raspa da canela do capeta, como era conhecida a droga nos anos 80 na periferia da Zona Leste, avança por todas as regiões do estado e se torna um desafio também em pequenas e médias cidades. O mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios revela que 194 cidades paulistas declararam ter alto nível de problemas em função do consumo de crack, quase 1/3 dos 645 municípios do estado. O crack derrubou as barreiras de classes. A droga não faz parte apenas do dia a dia de criminosos e moradores de rua. Gente da classe média geralmente consome cocaína, mas quando o traficante não tem, ele oferece e muitas vezes convence o usuário a experimentar o crack. O uso de substâncias mais tóxicas e baratas torna a pedra de crack bem mais acessível do que a cocaína, o que tem sido um negócio atraente para os traficantes e para quem enfrenta a dependência química. O estudo do Instituto Nacional de Políticas Públicas de Álcool e Drogas traçou o perfil educacional dos dependentes da Cracolândia de São Paulo. Da média de 300 usuários, pelo menos 28% têm curso superior. São pessoas como Diana, de 39 anos. Eu era fisioterapeuta, mas aí eu perdi meu CRM. Tentando recuperar, não sei como. Porque eu perdi um paciente, eu indiquei a dose que a enfermeira tinha que aplicar no paciente para fazer a operação e ela aplicou o remédio errado. O paciente morreu. Aí eu perdi o CRM. Há 21 anos, Diana consome crack. A presença da droga nas classes média e alta também é constatada nas clínicas particulares de recuperação. Nas mais caras do país, o custo mensal pode chegar até R$ 50 mil. Em média, se gasta de 5 a 8 mil por 30 dias. O problema tem se agravado porque o crack parece ter se tornado uma etapa natural na trajetória dos usuários de qualquer tipo de droga, seja ele rico ou pobre. Daniel Souza já foi traficante e conhece dependentes de alto nível social. Está em todo lugar, na classe pequena, classe média, classe alta, pessoas que você pensa que
que não usam, mas vamos colocar assim, eu conheço médico, conheço advogado, pessoas, sabe, grandes que usa crack. Daniel diz também que por causa da droga, muita gente já perdeu a família e todos os bens. A Cracolândia pertence à antiga Boca do Lixo, região bem próxima ao centro de São Paulo. Atualmente, são cerca de 300 viciados que vivem em barracas de lona. O fluxo da droga ocupa uma parte histórica da cidade. Entre as famosas avenidas Duque de Caxias, Ipiranga, Rio Branco, Casper Líbero e a Rua Mauá. O sociólogo Igor Alves fala sobre a relação da sociedade com os usuários. Houve uma contenção do uso do crack na região que está mais ou menos sob controle, confinado naquela pequena região. Ninguém quer ter usuário de drogas na porta de casa, você pode ter certeza disso. Mas eles estão aqui há mais ou menos 2 décadas. Igor explica que o dependente vai parar nesse lugar principalmente por causa da exclusão social. O ex-delegado do DENARC de São Paulo, Luiz Magno, descreve o principal problema da Cracolândia. A Cracolândia é um problema complexo. Ele é social. Portanto, tem de participar dessa mesa. No plano político, governo federal, estadual e municipal. Perfeito. Secretarias. Que secretarias estariam envolvidas? Trabalho, saneamento básico, social, médicos, Secretaria da Saúde do município. O ex-delegado ressalta que a Cracolândia é um problema que deve ser solucionado o mais rápido possível. Quem vive na região, aos poucos aprende a conviver diariamente com os dependentes, traficantes e vários tipos de drogas. Moradora há mais de 40 anos no bairro de Campos Elíseos, Noemi Silveira relata o convívio com os viciados. Não tem como a gente não circular com as pessoas aqui nesse bairro, né? Então, o que a gente faz? Eu trato bem eles e eles me tratam bem. Uma questão de respeito. Mesmo porque é questão humanitária, né? Quando eu vou chegar para uma pessoa na situação que eles estão, os usuários estão, e chegar e chutar o balde com eles, né? A gente não sabe a história de cada um, não sabe por que cada um chegou até esse ponto, né? E é uma questão de respeito e de humanidade mesmo. Noemi acredita que quando amigos e familiares não acolhem um dependente, a Cracolândia é apenas um meio de sobrevivência dele. Passa a carteira! Para conseguir dinheiro e manter o vício, os usuários fazem de tudo. Roubam, pedem doações ou trabalham. O mais comum é o trabalho esporádico ou autônomo, como o que é feito pelos catadores de rua. Para bancar o vício, Giovanni Rodrigues cata latinhas e as transforma em pequenos cofres. Para manter o vício, para se alimentar, para não fazer coisas erradas, né? Porque eu já sou viciado, já é errado. E se eu ficar pegando as coisas das pessoas, aí... Giovanni compra a droga de traficantes da própria Cracolândia. O crack entra no Brasil pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, 2 grandes produtores de maconha e de pasta base. O delegado da Polícia Federal, Denis Colares, revela a quantidade de droga apreendida nos últimos anos. Se a gente for pegar os anos de 2013 e 2014, nós tivemos uma evolução de número de apreensão muito grande. Tivemos aí mais de 1 tonelada de cocaína apreendida em 2013, ano passado quase 1 tonelada de cocaína. Em 2013 e 2014 nós tivemos quase 40 toneladas de maconha apreendidas. Denis é o delegado mais antigo da fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. Segundo ele, para desmontar o narcotráfico, a atuação das polícias federal, rodoviária, civil e militar precisa ser integrada. Só assim é possível bloquear o acesso dos traficantes. Quando o crack veio para São Paulo, o próprio usuário fabricava a droga. A composição era feita somente com a pasta base da cocaína a partir de folhas de coca. Hoje o traficante detém a pedra e realiza uma mistura altamente prejudicial à saúde, à base de bicarbonato de sódio, cal virgem, amônia, querosene e vários outros adulterantes. Esta mistura é acrescentada com mais 50% da cocaína. Entre as drogas comercializadas em grande quantidade no Brasil, o crack é o mais destrutivo.
Especialistas alertam que, em média, 1 a cada 3 viciados morre após 5 anos de uso contínuo. Segundo o psiquiatra Leonardo Maranhão, existem 3 formas diferentes de consumo. Cocaína, né, que é a droga principal e dela é, ao se utilizar bicarbonato de amônio, pode chegar à pedra do crack. Essas substâncias podem ser inaladas, elas podem ser misturadas à maconha e fumadas, que a gente chama de mesclado, e essa substância também pode ser também injetada, né? De acordo com o psiquiatra, a droga age perigosamente e os componentes se espalham com rapidez no organismo. Com apenas 3 semanas de uso, o dependente apresenta lesões nos pulmões, fígado, rins e vias aéreas, aumento da pressão sanguínea e outros problemas mais graves. Carlos Rodrigues, de 21 anos, conta o que enfrenta. Tive esofagite, já tive gastrite, refluxo, meu fígado já ficou bem debilitado. Hoje em dia eu tenho problema tenho convulsões, já cheguei a sair de cueca de uma boca, deixei sapato, tinha acabado de sair do trabalho, sapato, roupa social e tudo, por mixaria de droga. Tive a primeira internação com 19 anos. Por causa da droga, ele já roubou e foi preso. Apesar de todos os males físicos e psicológicos, a violência e o vírus HIV surgem como as principais causas de morte dos usuários. O psiquiatra Luiz Carlos Ila Fonte explica como as pessoas passam a roubar, agredir e até a matar. Produz mudanças no cérebro que o organismo precisa dela. Ele termina de usar e está em busca, seja para ter a mesma satisfação, o mesmo prazer, seja para aliviar do sofrimento de não ter. Então não é que a pessoa seja bandida, ela se torna capaz de cometer crimes, delitos em função da necessidade da droga, né? O médico complementa que o dependente mal consegue comer ou dormir. A necessidade de repetir a sensação de prazer após o uso leva o viciado a abandonar casa, família e cometer crimes. E aí, mano, passa droga aí. Passa droga aí, tio. Você toma, passa droga aí, tio. Maltrapilhos e vagando nas ruas da Cracolândia, em meio ao lixo e aos entulhos, e sob o efeito da droga, tudo é válido em troca da pedra. As crianças e adolescentes são as mais vulneráveis. Nas ruas de São Paulo, são usadas por traficantes. Estes usufruem da impunidade penal dos menores em troca de algumas pedras de crack. Você está ouvindo o documentário Crack, Vidas Fragmentadas. No próximo bloco, a dependência na vida de crianças, jovens, gestantes e o sofrimento das famílias. Voltamos a apresentar o documentário Crack, Vidas Fragmentadas. Todos os dias, crianças e adolescentes perdem a vida no mundo do crack. Muitas delas convivem com o vício desde o ventre materno. Entre os 370 mil usuários de crack nas capitais do país, 14% são menores de idade. É o que revela a pesquisa do Ministério da Justiça de 2012. Isso representa um total de 50 mil crianças e adolescentes vítimas da droga em todo o país. Segundo a própria pesquisa, só em São Paulo, 1.200 crianças e adolescentes são viciadas. E aí, tio, tem crack aí? Os efeitos do crack em crianças e adolescentes são devastadores. O corpo frágil e em crescimento não suporta a alta concentração química da droga. O cérebro termina o amadurecimento aos 8 anos e apenas com 20 anos estará com a estrutura totalmente formada. Além das sequelas físicas e o risco de morte, a droga também prejudica o processo de aprendizado e desenvolvimento, como esclarece o psiquiatra Leonardo Maranhão. O uso de crack em crianças e adolescentes são mais agressivos e podem afetar o aprendizado, o raciocínio, a memória, a concentração e solução de problemas. Isso acarreta a uma possibilidade de recusa escolar, prejuízo no progresso acadêmico, alterações de comportamento e evasão escolar. Então é bastante grave. Para o médico, a dependência é maior em crianças e adolescentes, em especial nas que moram na rua. Uma vez em contato com a droga, eles não terão maturidade para largar o vício sozinhos. O adolescente MIJ tem 16 anos e conta que usa crack desde os 12.
amigos que me levaram a usar maconha, me levaram a usar cocaína, já trafiquei também. Fiquei um mês traficando assim, comecei com 11 anos. Eu já estava assim na boca vendendo assim pros meus amigos mesmo, assim, daí eu vendia. Daí eu ganhava dinheiro assim, às vezes eu ganhava em droga assim. Como adolescente MJ, quase 80% de menores usuários de drogas herdam o vício dos pais ou de outros familiares. Estes dados são do Conselho Nacional do Ministério Público Federal. As crianças convivem diariamente com episódios de violência, maus-tratos, abusos ou abandono e se tornam vítimas precoces também da criminalidade. Para manter o vício, algumas se prostituem, roubam ou pedem esmolas nas ruas. A menor AFS, de 13 anos, teve o primeiro contato com o crack após a irmã obrigá-la a usar a droga. Eu fiquei deprimida, muito deprimida, fiquei muito tempo longe da minha família, muitas noites usando, sem ir em casa, sem falar pra minha mãe onde eu vou, onde eu tô, o que eu tô fazendo. Eu não ligava pra nada, eu só pensava em se prostituir e usar a droga, só isso que eu pensava. E eu acho que quando acabava a droga eu chorava, vi um negócio, uma coisa ruim, triste assim na minha cabeça, eu começava a chorar, queria que tivesse muita, praticamente uma perda bem grande de crack. Hoje, a AFS está internada em uma das poucas clínicas de São Paulo especializadas em menores dependentes químicos. De acordo com o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, menores não devem ser internados involuntariamente. A lei busca preservar a liberdade do menor e recorrer à internação apenas em casos extremos, como atos graves de violência física ou quando o usuário corre risco de morte. O prazo de internação deverá ser de no máximo 3 meses. No caso de menores infratores, eles são encaminhados para a Fundação Casa. A vendedora Maria das Graças Neto espera por uma vaga para internar a filha SMN, de 16 anos. É a única filha que eu tenho. Eu não venho lutando com ela até agora. Desde os 10 anos que ela tá me dando trabalho. Abandonou casa, eu já saí fora de hora procurando ela. Já corri risco de vida também. Ela já chegou aqui com o clavícula quebrada. Ela já chegou a ser queimada uma época. Ela já sofreu de tudo. Quando eu procuro os órgãos públicos, o que me responde, se ela não quiser ajuda, a gente não pode fazer nada. E quando matarem, vão dar a vida dela de volta pra mim? Não. Após diversas tentativas de resgatar a filha, Maria vê na internação a última esperança. A psicóloga Maria de Fátima Padim, da Universidade de São Paulo, fez um estudo em 2011 em que entrevistou 500 parentes de viciados e ex-viciados de São Paulo. Ela revela que os familiares levam em média 2 anos e meio para procurar ajuda. Entre os motivos estão o desconhecimento sobre o que fazer, a tentativa em resolver o problema sozinho ou ainda a suposição de que o vício é passageiro. Os pais se isolam, carregam o tormento ao trabalho e para a vida social e, na maioria das vezes, não sabem como lidar com a situação. O aposentado Paulo Henrique Miranda pretende tomar medidas extremas para controlar o filho viciado de apenas 13 anos. Eu não quero ver esse menino morto, e eu não criei filho para bandido, eu criei filho para a sociedade ser um cidadão de bem. Ter uma profissão, estudar, ele invadiu isso da escola, não estuda mais, e ele é um menino de 13 anos, é uma criança. Já me preparei. Pode ir o juiz, pode ir a polícia militar, civil, pode ir o IBOP, quem for, toda a polícia do Estado do Brasil. Pois eu vou algemar esse menino dentro de casa, já consegui um par de algema, já chumbei uma barra de ferro no canto da cama, eu vou manter deitado 24 horas, mas esse menino tem que ser internado. Segundo o pai, a situação é tão desesperadora que recentemente o menino tentou matar a própria mãe. Um dependente químico é capaz de abalar os membros de uma família inteira. Para alguns especialistas, quando a droga passa a fazer parte do seio familiar, é necessário muito mais do que um tratamento ambulatorial ou internação. É o que também destaca a assistente social Fernanda Matos. É necessário que a família tenha força para poder receber o seu dependente químico em casa e ministrar o tratamento. Mas, infelizmente, quando a doença, e aí vamos falar bem de crack, quando a doença da dependência química pelo crack se instala no seio das famílias, já não é mais suficiente o tratamento ambulatorial. Porque aí a pessoa vai para a rua. E foi nesse momento, então, que a dependência química bateu as portas da política da assistência social. A assistente trabalha para reduzir o abandono de crianças. Segundo a pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público, mais de 80% dos encaminhamentos de crianças e adolescentes a abrigos estão vinculados à dependência química do crack.
Milhares de brasileiras engravidam sob o efeito da droga ou se prostituem em troca de um pouco do crack, sem condições físicas e psicológicas para cuidar de uma criança. A pesquisa também revela que 23% das usuárias já engravidaram de 2 a 3 vezes. São mulheres como Marcilene da Silva, grávida de 7 meses e prestes a dar à luz sem conseguir interromper o uso do crack. Porque a gente não previne, porque a gente só quer o dinheiro para manter o vício. Muitas vezes a mulher fica com 2 homens por causa de R$5. Por quê? Porque juntando 10 dá para comprar merda. Eu já abortei 3 neném, mas os outros 3 eu não abortei não. Marcilene será mãe em julho, tem 3 crianças e pretende doar o próximo filho à irmã. A lei do planejamento familiar obriga que os hospitais cumpram várias exigências antes de autorizar qualquer tipo de cirurgia de esterilização. A lei não permite que usuárias de drogas passem por este processo, mesmo que elas queiram, e considera que essas mulheres têm o emocional alterado e incapacidade mental para optar por um método de contracepção irreversível. Com o consumo do crack, a gestação é considerada de alto risco e a falta de acompanhamento médico pode trazer consequências graves para a mãe e para o bebê. É o que explica a obstetra Raquel Tavares. Ela tem o risco da intoxicação pela droga, né? O crack ele causa uma sobrecarga cardíaca, pode levar a um infarto, pode levar a distúrbios hemorrágicos, né? A gestante usuária é uma gestante que tem um risco maior de um sangramento, de apresentar um sangramento depois do parto. A especialista afirma que o crack é uma das drogas que mais prejudicam a gestante e o feto. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Justiça, realizada em 2014, 78% dos usuários de crack querem deixar a droga e iniciar um tratamento, mas nem sempre conseguem. Para o dependente Giovanni Rodrigues, o submundo do crack é assustador. Hoje, com 36 anos, ele admite que já tentou parar várias vezes. Destruição total. Acabou com a minha vida, perdi minha família, perdi tudo que eu tinha. Eles tentaram me ajudar já, né, diversas vezes e não tiveram resultado, né. Eu envergonhei eles, né, e eu não posso, vamos dizer assim, destruir a vida deles, né. Eu posso destruir a minha, deles não, né. Então eu procuro hoje não atrapalhar eles, né, porque eles são pessoas boas. Após várias recaídas e tratamentos sem solução, Giovanni se afastou da família. A abstinência é o momento em que o indivíduo fica sem a droga. A privação da substância química pode gerar uma série de reações físicas e psicológicas no organismo. É nesta fase que o usuário fica agressivo e apresenta surtos e crises, segundo o psiquiatra Arthur Guerra, em entrevista à Veja São Paulo. A primeira fase nós damos o nome de desintoxicação. Ele começa a ter sintomas físicos, ele fica trêmulo, ansioso, irritado, hipertenso, ele fica mais agressivo, ele quer a droga, ele faz qualquer coisa para ter a droga. Arthur esclarece que durante o período de desintoxicação, o indivíduo está mais sujeito a recaídas. Durante a fase, que pode ser de 7 a 14 dias, o usuário está em processo físico e psicológico de desapego da droga. Apesar do desespero das famílias, as recaídas são comuns e fazem parte do tratamento. Qualquer pretexto, como encontrar um amigo, conflitos familiares ou problemas sociais, gera um desejo incontrolável e assim começa tudo de novo. A maior dificuldade em lidar com as recaídas não está no dependente, mas na falta de apoio e paciência dos pais, amigos e familiares. A psicóloga Yara Cunha, do Centro de Referência de Tabaco, Álcool e Outras Drogas, fala como é a identificação da recaída de dependentes. O que foi que te levou a recair? É encontrar com a mesma turma? É a desconfiança de uma pessoa importante para você? Lá, seus pais estão desconfiando. Agora que estão desconfiando, então também vou usar. Estava sem usar, mas agora vou. Né? Que elementos estão aí, né, disparando essa recaída? Dentro do próprio exercício do nosso trabalho, né, a gente vai se co-supervisionando. Isso é muito importante. A gente discute em equipe, a gente conversa, porque a dependência é uma situação muito complexa. A psicóloga ressalta que a família não deve desistir de recuperar o dependente químico. A usuária SCR, de 16 anos, experimentou cocaína pela primeira vez quando tinha 13, no trajeto de volta para casa, e hoje vive para o crack. Há mais de um mês fora de casa, a mãe Josete Nunes fica desesperada toda vez que a jovem sai e teme receber ligações da polícia, do hospital ou do necrotério. Deito, não sei se está viva, acordo, não sei que está viva. Digo, meu Deus, será que ela está viva?
O que é que estão fazendo? Porque muitas vezes ela chegou ferida e eu imediatamente saio correndo com ela para o hospital, que eu não sei o que acontece. Há pouco menos de um ano, Josete descobriu o vício da filha. A negligência dos pais e a falta de educação preventiva, unidas à curiosidade e às más influências dos colegas, são alguns motivos que levam adolescentes a consumirem drogas cada vez mais cedo. Em média, os jovens têm o primeiro contato com a droga entre 13 e 14 anos. Dificilmente o viciado assume o uso, e alguns sinais físicos, psicológicos e sociais permitem que os pais, familiares e amigos identifiquem um dependente, segundo Leonardo Maranhão. Ou tentar queimar a pedra no cachimbo, eles acabam podendo queimar a ponta dos dedos, das mãos, tendo bolhas, ou até queimaduras no próprio rosto. Então você pode observar os sinais de uso da droga nas mãos e na face do indivíduo. A possibilidade de diarreia, contratura muscular de forma involuntária, uma dilatação dos vasos, sendo observado sobretudo nos olhos, com a dilatação pupilar, de uma alteração da concentração e atenção, indícios de ansiedade e pânico, sensação de perseguição, delírios e até alucinações visuais ou auditivas, né? O psiquiatra também explica que o crack é mais que uma doença. A sociedade marginaliza os usuários. Muitas vezes são conhecidos como vagabundos e craqueiros. Alguns chegam a doar até a própria roupa do corpo em troca de pedras. As bocas e mãos queimadas mostram a vida de quem vive em função da droga. O dependente químico em recuperação, Eduardo Rocha Martins, de 31 anos, revela o que já passou. A namorada me abandonou, foi embora de casa, porque eu gostava muito dela, amava ela. Aí foi que eu me afundei mais ainda. Eu tinha um estacionamento, meu estacionamento não ia mais, abandonei, dei tudo na mão do meu pai. Meus amigos, me afastei de todos eles, eu não tinha mais vida, eu vivia dentro de um quarto fechado. Eu ficava 4 dias usando e 3 dias dormindo. Tive um surto lá em casa, um dia eu quebrei a casa inteira, eu botei faca no meu pai, ameacei meu pai com faca, ficava violento, né, quando eu fumava crack. Eduardo está internado há 5 meses em uma clínica particular de São Paulo. O trabalho de combate às drogas e reinserção social é amplo e envolve médicos, psicólogas, assistentes sociais, famílias e até professores. Agora em processo de desapego da droga, a adolescente AFS, que conhecemos no início desse bloco, faz planos para o futuro. Se Deus quiser, eu vou sair pelo portão da frente. Eu vou estar de cabeça erguida. Eu não vou usar droga porque eu não quero. Eu vou estudar. Vou tentar fazer uma outra vida nova. Porque a vida que eu tinha não era uma vida boa, era uma vida ruim. Assim, tentar ir passear pra praia, tentar estudar, sair com meus colegas da escola. Eu posso até namorar, assim, mas eu vou escolher uma pessoa certa pra me poder namorar e fazer uma família. Você está ouvindo o documentário Crack, Vidas Fragmentadas. No próximo bloco, a prevenção e os principais programas de inclusão social aos usuários de crack. Voltamos a apresentar o documentário Crack, Vidas Fragmentadas. O crack, que sempre foi um problema de segurança pública, passa a ser visto como uma epidemia social. Os dados do Ministério da Saúde revelam que em 2013 o governo federal gastou aproximadamente R$ 1,8 bilhão do Sistema Único de Saúde para atender 3 milhões de dependentes químicos. Jovens entre 18 e 24 anos representam 15% dos pacientes tratados. Para intensificar a luta no combate às drogas, em dezembro de 2011, o governo federal criou o projeto Crack é Possível Vencer. O plano da presidente Dilma Rousseff é um trabalho conjunto entre estados e municípios nas áreas da saúde, segurança pública, defesa de fronteiras e assistências sociais. Segundo dados do Observatório do Crack, desde a criação do programa, foi feito um investimento de R$ 4 bilhões. A iniciativa oferece qualificação aos profissionais da saúde, educadores e assistentes sociais, aberturas de vagas nos hospitais do SUS, atendimento aos dependentes químicos e familiares, combate ao tráfico e prevenção de crack e outras drogas. O secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Vitório Maximiano, fala sobre o projeto.
O programa trabalha nos 3 eixos, trabalha com a ação de prevenção, é uma ação fundamental, para o crack e outras drogas, as drogas lícitas e as ilícitas. Ao lado disso, o eixo do programa é o eixo cuidado, é a atenção, é o tratamento. Por fim, o 3º eixo, igualmente importante, que é o eixo autoridade, são as ações de segurança no enfrentamento ao tráfico de drogas. Vitória completa que a internação compulsória dos dependentes químicos era uma das medidas na primeira etapa do programa. Mas quando o paciente não aceita o pedido voluntariamente e corre risco de vida ou apresenta atos de violência física a terceiros, o médico faz um laudo do usuário ao juiz e atesta que a pessoa não tem domínio sobre a própria condição física ou psicológica. Esta também é uma medida prescrita na Lei à Proteção e Direitos das Pessoas com Transtornos Mentais. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, feita em 2014 com 25 mil usuários de crack, revela que a criação de novas leis e políticas públicas de combate às drogas precisa levar em conta os diferentes níveis de dependência. Existem 2 tipos de usuários, os que fazem uso controlado da substância e os que usam a droga compulsivamente até acabar. O ex-dependente Roberto Sintra de Oliveira apoia todas as medidas de internação. A partir do momento que eu já não consigo tomar nenhuma decisão, se a minha família não intervir ou o Estado, eu vou acabar morrendo ou fazendo uma tragédia maior ainda. Roberto diz que só conseguiu deixar o vício há 1 ano e meio porque foi obrigado a se internar. A Organização Mundial de Saúde reconhece a internação voluntária como forma de tratamento. Segundo o documento da OMS, Princípios de Tratamento de Toxicodependência, de 2008, nenhum procedimento médico deve ser forçado. Já a pesquisa Datafolha de janeiro de 2014 indica que 90% dos brasileiros apoiam a internação involuntária ou compulsória. De acordo com a psicanalista Ivone Ponsec, o usuário de crack é vítima e não pode ser julgado como um marginal. Eu acho que a gente tem que entender que a internação é um direito e não um castigo. E isso é que tem que ser, na minha opinião, trabalhado e desmontado. A ideia de que a internação, com esse nome ainda por cima, compulsória, fica carregada com essa ideia de que o usuário de droga precisa ser punido. Para Ivone, famílias com recursos financeiros pecam quando internam o usuário à força. Alguns pacientes necessitam apenas de uma reintegração social ou acompanhamento familiar à base de tratamentos médicos específicos. Outros médicos defendem que quando o dependente químico não apresenta condições físicas ou psicológicas de seus atos, é dever da família ou Estado intervir. Em entrevista à TV Folha, o médico Drauzio Varela defende a internação compulsória ou involuntária como forma de resgate à vida. E aí, quando o Serviço de Saúde, o Estado, decide criar um mecanismo para internar essas pessoas, tirar essas pessoas da rua de qualquer maneira, começa uma discussão política absurda. Começam a falar de que esse tipo de medida não respeita a dignidade da pessoa humana, não respeita os direitos do cidadão. Que dignidade tem uma pessoa jogada na sarjeta daquela maneira? Drauzio explica que a internação compulsória é feita somente após a aprovação do juiz e não necessita de autorização familiar ou do paciente. O adolescente da classe média LVE, de 16 anos, fala 3 línguas e é usuário de crack. Durante a reportagem da Rede Record de televisão, em 2014, ele é internado à força e não concorda. Não é crise de abstinência, é plena consciência, que eu vou dizer para vocês. Se o indivíduo não tiver o real intuito de largar as drogas, ele pode ser amarrado, ele pode ser surrado, pode fazer o que quiser, ele não vai largar. Para ele, internar qualquer cidadão sem o consentimento não faz o usuário deixar as drogas. Hoje, o projeto Crack é Possível Vencer trabalha exclusivamente com as diretrizes de prevenção, atendimento e combate ao tráfico. De acordo com os dados do Observatório do Programa, 26 capitais e mais 120 municípios brasileiros fazem parte do programa. O serviço conta com atendimento 24 horas para prestar orientações e aconselhamento às famílias e aos dependentes químicos nos Centros de Apoio Psicossocial contra Álcool e Drogas. Em 2013, o governo de São Paulo cria o Recomeço, também conhecido como Bolsa Crack.
A iniciativa é uma parceria com clínicas particulares para ajudar as famílias carentes a custear por até 6 meses o tratamento de dependentes químicos acima de 18 anos. Em entrevista coletiva, o governador Geraldo Alckmin fala sobre o recomeço. Então, o que nós estamos possibilitando é que a pessoa, quando sai do hospital, sai da internação, ela possa ir para uma comunidade terapêutica, ficando mais alguns meses na comunidade terapêutica ou casa de abrigamento, para poder completar esse tratamento, aí não mais em hospital, poder ter uma profissão, se qualificar, voltar ao mercado de trabalho, então ter uma visão mais holística, mais do conjunto e ter melhores resultados nesse trabalho. De acordo com o governador, mais de 90% dos municípios do estado de São Paulo têm problemas com crack. O psiquiatra e coordenador do Recomeço, Ronaldo Laranjeira, revela que o programa tirou da rua e recuperou 1.700 dependentes de drogas. Estima-se que apenas 1% tenha voltado. Ao todo, o programa conta com 35 mil atendimentos nos CRATODs, além de visitas nas residências, às famílias e usuários de drogas. O cartão Recomeço, no valor de R$ 1.350 mensais, é destinado às casas terapêuticas no tratamento do dependente químico. Nenhum usuário ou a família tem acesso ao dinheiro. Em São Paulo, os atendimentos acontecem diariamente nos centros de referências de álcool, tabaco e outras drogas. O objetivo é aprovar as medidas de urgência dos dependentes químicos e analisar os casos de internação. A psicóloga Renata Soares avalia os pacientes vulneráveis que chegam ao CRATOD. A gente procura pontuar assim para que ela não pense, nossa, eu estou me sentindo mal, então eu não tenho jeito. Né? A nossa preocupação é devolver para essa pessoa, trabalhar com essa pessoa, uma possibilidade de vencer a sua dependência. Poder entender que apesar de ele estar numa situação difícil, precária, etc., né, que ele tem valores, qualidades. Né? Para a psicóloga, o primeiro passo do tratamento é recuperar a autoestima dos dependentes, ouvir o que eles têm a dizer e resgatar o vínculo familiar. No CRATOD, os pacientes passam por uma triagem e cada profissional apresenta o laudo médico do usuário. Dessa forma, o tratamento é personalizado, já que 30% dos internos chegam com lesões corporais, queimaduras e desnutrição devido ao uso de crack e outras drogas. Em São Paulo, na região da Luz, a equipe do Recomeço conta com 64 agentes comunitários e 36 conselheiros de rua. O vendedor Fabrício Duarte é um dos beneficiários do programa. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu internei na Pacto. Eu subi a escadinha da sede ali na Washington Luiz, da triagem, né? E o cara falou, não, tô querendo, pode ir até o pátio, tem uma escadinha no fundo ali, desce, pode ficar ali, ou senta, assiste uma televisão, sei lá, fica à vontade aí. E eu fui até a porta do pátio, meio peixe fora d'água, né? Não sabia muito bem como é que era, e nunca vou esquecer, eu ganhei um suco de laranja de potinho. Não lembro, pelo menos, de uma sensação tão gostosa de aconchego, sabe? Foi quase me sentar no colo assim, pô, vem cá, cara, sabe? Tá em casa agora. Há um ano longe do crack, Fabrício diz estar livre do vício. Para ele, a reinserção no mercado de trabalho e ser aceito novamente na sociedade foram fundamentais. Para diminuir a alta concentração de viciados na região da Cracolândia, em 2014, a Prefeitura de São Paulo cria o programa de Braços Abertos. O plano parte do resgate voluntário e social dos usuários de crack e oferece moradia digna, alimentação e um trabalho de varredura das ruas com salário de R$ 15 ao dia. O projeto conta com 453 beneficiários cadastrados e mais de 54 mil atendimentos de saúde a dependentes químicos. 21 participantes já estão em processo de autonomia e trabalham fora do programa, e 320 limpam diariamente as ruas e praças da região. Walter Cândido é um dos beneficiários e descreve as mudanças em sua vida. Primeiro dia, né, o pessoal já vê a gente de outra forma, né, já encara a gente não como um drogado, um usuário, um ladrão, né, vê a gente já um trabalhador, já. Até nos comércios mesmo, nós passamos por de comércio, o pessoal dá bom dia, oferece um cafezinho, né, coisa que antes já não era assim, hoje já é de outra forma. Cheio de planos, Walter quer terminar os estudos e ajudar os amigos que ainda estão no vício. Com apenas um ano de existência, o programa reduziu em 80% o fluxo de dependentes químicos da Cracolândia. A região, que chegou a ter 1.500 pessoas, atualmente tem apenas 300 dependentes químicos.
O programa reduziu em 80% os roubos de veículos e 33% os casos de furtos, além do número de prisões por tráfico de drogas. Os dados são da Polícia Militar. Após ouvir vários usuários e mapear a região central, o coordenador do De Braços Abertos, Maurício Dantas, explica como surgiu o projeto. Nós demos a possibilidade de acolhimento e no diálogo com esses beneficiários, eles nos pediram, eles disseram para a prefeitura assim, olha, nós precisamos para sair dessa situação de um lugar, de um teto, de comida e de trabalho para a gente resgatar nossa dignidade. Então o programa partiu desse princípio e é o princípio que a gente implementa cotidianamente hoje. Para Dantas, o desafio agora é a inclusão social e manter o usuário longe do vício e dos pequenos furtos. Em parcerias com as prefeituras e diretorias regionais, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pretende ampliar o programa para outras regiões. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas elabora estratégias de prevenção voltadas às famílias, escolas e comunidades. As ações envolvem apoio das universidades públicas brasileiras e capacitações de profissionais, gestores e lideranças que trabalham com as políticas antidrogas. O Disque 132 presta atendimento e orientações às famílias e usuários de forma anônima, 24 horas por dia, em qualquer lugar do país. O serviço faz parte do programa Crack é Possível Vencer, do Ministério da Justiça Federal. Nossa produtora Andréa Pereira entrou em contato para testar o serviço. Ouça um trecho da gravação. O Viva Voz agora é Ligue 132, um serviço de orientações e informações sobre prevenção ao uso de drogas. Em instantes, você será atendido por um de nossos consultores. Ligue 132. Alô, boa noite, quem fala? Boa noite. Do que eu posso te ajudar? Eu tô com algumas dúvidas, eu queria esclarecimento, como que eu faço, que eu acho que eu tenho, na realidade, uma prima, tá com dificuldade com um filho, e eu tava pesquisando e a gente tá achando que ele tá usando crack. Certo. Seu nome? Andréa. É a primeira vez que você liga, André? É a primeira vez. Quem tá dentro parece que não sabe, né? Mas assim, o menino tá muito agressivo, passa as noites fora, tá sem conversa. Aí você já chegou, ela, enfim, essa amiga, essa prima já chegou a achar alguma substância? Já. Ela tem mais ou menos um ano que ela achou maconha com ele. Certo. Bom, André, é assim. Aqui eu vou te explicar um pouquinho como funciona o nosso serviço, tá? Tá. Nós aqui informamos centros de tratamento, né? Então, enfim, familiares ou usuários nos ligam para pedir endereço de onde podem estar buscando o tratamento. A gente também tem aqui no serviço acompanhamentos, né? Acompanhamentos para usuários que visam a parada do uso, né? Então, a gente está auxiliando pessoas a estar parando, né, com esse uso. A gente também tem um acompanhamento para familiares, que aí busca entender os comportamentos do familiar, né, com aquele usuário, para estar, enfim, entendendo alguns comportamentos que podem estar influenciando ou não nesse uso, né. E a gente, enfim, informa sobre efeitos de substâncias, né. A gente faz essa questão de apoio, assim, para usuários, para familiares, né. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas criou 327 mil vagas para capacitação de profissionais da saúde, assistência social, educação, segurança pública, comunidades terapêuticas, conselheiros e lideranças comunitárias. A professora Luciana Pereira Dantas fala como é feito o trabalho de prevenção ao crack e outras drogas nas escolas. A gente tem que falar a verdade para as crianças, assim, buscar levar realmente a orientação e colocar os malefícios, o quanto assim, essas sensações de prazer são efêmeras e o quanto ela traz consequências negativas. Então a gente leva toda essa abordagem assim, o mais ampla possível do conhecimento de todos os tipos de drogas e da classificação, quais são lícitas, quais são ilícitas. Não é um projeto que visa dogmatizar as crianças, mas sim realmente dar as explicações que elas precisam conhecer para optarem por uma vida sem drogas. Para Luciana, a prevenção deve quebrar alguns clichês, como acreditar que é sempre um estranho que oferece drogas nas ruas e escolas. A criança cresce com o pensamento de não confiar em pessoas estranhas, mas na maioria das vezes são pessoas próximas e de confiança como amigos e familiares que apresentam a substância.
Segundo a pesquisa de Philip Cunningham, da Faculdade de Medicina da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, crianças e adolescentes que têm uma relação de grande proximidade com os pais apresentam menores chances de se envolverem com drogas. O diálogo claro com informações das substâncias químicas, realidade do vício e as consequências de quem escolhe este caminho é fundamental na prevenção ao crack e outras drogas. A mãe e assistente social Silvana Ricciati fala sobre a importância da amizade entre pais e filhos. Os pais, eles têm que ser amigos dos filhos e nunca perder também o contato com os seus filhos, porque o mais importante é a amizade dos pais e o exemplo, porque filho não segue conselho, filho segue exemplo. E o exemplo, no mundo que nós vivemos hoje, esse exemplo ele tem que vir primeiramente dos pais. Silvana completa que os familiares devem impedir e ficar atentos a qualquer aproximação de um traficante ou usuário de drogas. Um recado que o dependente químico Johnny Nunes pode dar aos pais é sempre conversar com seus filhos e nunca deixar que a curiosidade ou os problemas da vida sejam maiores que o relacionamento familiar. Droga, tem chance, dá para sair do mundo das drogas. Procure ajuda, não deixe de procurar. Pais, mães, irmãos, todos, não tenham preconceito, não tenham aquele olhar ruim que fica, porque o dependente químico tá doente. Tem como parar de usar droga e encontrar uma nova maneira de viver. Não desiste, tenta. Termina agora o documentário Crack, Vidas Fragmentadas, uma produção das alunas do 6º semestre de jornalismo da Fapcom. Reportagens: Andréa Pereira, Camila Santos e Josiane de Oliveira. Sonoplastia: Danilo Nunes e Rogério Romero. Locução: Andréa Pereira e Camila Santos. Orientação: Professor Wagner Belmonte.